Olá, galerinha, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo a pedido também dos inscritos do nosso canal, para falar mais um pouquinho de Antes de Nascer o Mundo do Mia Couto, para quem vai fazer aí as provas específicas, né? Onde serão cobrada literatura e língua portuguesa, correto? Vim falar do livro, né? Que o livro é que vai encaminhar a prova específica. E depois eu vou gravar um outro vídeo com aí algumas perguntas que foram surgindo ontem durante os dois vídeos que eu publiquei ontem, na quarta-feira, dia 13 de novembro, beleza? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês um artigo muito interessante que eu achei na internet mesmo, em consulta da internet. Esse artigozinho aqui, ó, Antes de Nascer o Mundo, da revista Crioula. É um artigo de Sueli Saraiva, era, né, em 2009, que ele é publicado em 2009, uma doutoranda, tá? Esse artigozinho que está aí na internet falando um pouquinho sobre o livro. E é um artigo curtinho e muito interessante, porque traz algumas questões, algumas que a gente já discutiu nos vídeos sobre o Antes de Nascer o Mundo, e algumas novas para a gente trazer aqui, certo? Só lembrando, como o artigo lembra também, o Antes de Nascer o Mundo, na edição portuguesa, né, na edição original e do próprio Mia Couto, ele se chama Jesusalém, né, que é o nome da localidade onde o mundo é recriado pelo Silvestre Vitalício, né, onde existe essa fuga do mundo. É um tema típico da literatura, sobretudo da literatura de língua portuguesa, né? E o nome do livro é Jesusalém, né? E a Sueli coloca aqui pra gente, ó, Jesusalém é um topônimo inventado num ato que se poderia chamar de insana lucidez de um homem diante da corrupção da humanidade, né? Então, Silvestre Vitalício, no momento de insana lucidez, né? Essa junção aí de insanidade com lucidez, esse paradoxo, eu prefiro chamar até de ambivalência, né? No momento de insanidade, né, que ele vai perder a sua bela e infeliz mulher, né, a dor da alma, ele vai se refugiar com seus filhos, né, também com o tio dos meninos, num lugar, e vai renomear esse lugar, vai dar nome a esse lugar de Jesusalém, como se esse fosse o único mundo existente, né? Então, assim, num ato insano e lúcido, né? Ele é uma espécie aí, como a própria Sueli coloca aqui pra gente, né? Uma espécie de Noé, né? É um Noé meio que ao contrário, né? Como a gente já indicou em vídeos anteriores, as referências, as metáforas bíblicas, né, são constantes na obra, né? E essa referência a Noé, só que um Noé ao contrário, como que a gente vai explicar já já, né? Aparece aqui em Antes de Nascer o Mundo, correto? Esse é um romance de 1992. A Sueli passa rapidamente pela história de Moçambique, que nós já fizemos um vídeo aqui contando a história de Moçambique, que se torna independente de Portugal em 1975, e que, porém, passa por um período aí de 17 anos de guerra civil, né? A guerra civil termina em Moçambique em 1992, certo? E a literatura do Mia Couto, ela tem essa questão nacionalista, regionalista, porque vai falar das questões desse povo, né? O primeiro livro do Mia Couto publicado, né, é o Terra Sonâmbula, né? Então, Moçambique é essa terra sonâmbula, né? Essa terra que está
tratando de suas feridas, da sua história, das suas guerras civis, do seu processo de independência. Por isso que essa literatura ela é colocada como uma literatura pós-colonial, né? Então, para retratar o período pós-colonial e de independência e de autonomia de Moçambique enquanto nação, correto? Independente de Portugal. Bom, né? A missão aí do nosso Silvestre Vitalício, como lembra aqui o artigo, né, é fazer desaparecer da face da terra o homem, os animais, o mundo, enfim, colocando em prática o mito bíblico, né? Então, o Silvestre Vitalício vai colocar em prática o mito ali da narrativa de Noé, né? Pressupõe que o mundo não existe mais, que chegou subitamente o fim dos tempos, abrindo-se as páginas do último livro das Escrituras, né? Aí ela vai citar aqui a página 22, né, do livro, quando diz o seguinte: o caso foi o seguinte, o mundo acabou, mesmo antes do fim do mundo. Termina o universo sem espetáculo, sem rasgão nem clarão, por definhamento, exaurido em desespero. Então o mundo acaba pelo desespero de Silvestre Vitalício, né? Com a morte da mulher, ele fica desesperado, né? Aquela coisa toda que a gente também só vem a saber no final, né, da narrativa do livro. Correto? Ele abandona a cidade com seus 2 filhos, um militar e uma jumenta, iniciando uma longa jornada em busca do seu monte Ararat, o destino da Arca de Noé, né? Aí a Sueli que vai citar uma outra parte do livro, na página 19, que diz assim: à frente, enfiado no banco dianteiro, seguia meu pai, parecia enjoado. Talvez ele tivesse assumido que viajava mais num barco que numa viatura. Isso aqui é a Arca de Noé motorizada, proclamou quando ainda tomávamos lugar na velha carripana, né? Bom, aí ela vai começar a discutir aqui que a única fêmea permitida, né, nesse mundo, né, da Jerusalém, né, é a jumenta Jezibela, né, que faz aí uma referência a Jezabel, né, a maldita rainha bíblica, né, lá do texto do Antigo Testamento, né? Então as mulheres estariam de novo banidas da humanidade, né? É interessante essa relação aqui. A gente comenta muito, né, dessa relação. Então Jerusalém era a terra onde Jesus haveria de se descrucificar. Um dia Deus nos virá pedir desculpa, né? Essa relação sempre com uma relação bastante de enfrentamento com Deus, né? Isso não é nenhuma novidade nas provas da UERJ, que ano passado a gente tinha um Deus assassino, né? Do livro da prova específica da UERJ do ano de 2018, né? Do vestibular de 19, né? Mas do ano de 2018, né? Então essa relação aí de uma certa teodiceia, né? De uma relação sempre conflituosa entre homem e o mundo, né? Começou a chover aqui, tá um clima gostoso aqui, né? Mas vamos lá. Então, né? Essa Jerusalém seria uma nova morada da humanidade, criada por Silvestre Vitalício. Nada mais era do que uma região de caça, uma coutada abandonada, né? Então, era uma região abandonada durante a Guerra Civil de Moçambique, né? E eles foram viver nessa região, né? Então, a humanidade, né, se resumia a 5 humanos e uma jumenta, certo? E que todo mundo era aquele lugar para onde foi levado aos 3 anos de idade o próprio Moanito, né, pelo pai. Esse é o país derradeiro e vai se chamar Jerusalém. E de repente, né, no livro 2, chega a visita, né? A mulher, como a gente colocou aqui, a Sueli também retrata, né, da ênfase, que a mulher, né, ela vem para desestabilizar esse universo masculino e esse universo vai ganhar uma nova forma, né? E o nome dessa mulher faz uma referência também bíblica, né? Marta, né? A figura de Marta, né, na Bíblia,
né, é a mulher que acompanha Jesus no Calvário até a ressurreição. E a Marta vai acompanhar, né, Silvestre Vitalício até o seu Calvário, né, quando ele retorna à cidade, e até a sua própria ressurreição. A ressurreição, no caso, do Moanito, né, que ele é o único personagem realmente que viveu totalmente inserido na Jerusalém. Então, gente, não deixa de ler o artigo, ele é muito bacana, né? Ele é muito interessante, ele consegue retomar a poesia, né, de Mia Couto, né? Às vezes é muito difícil quando você está escrevendo um artigo sobre uma obra, né, você conseguir retomar a própria poesia, né? Um artigo muito interessante. E no final aqui ela retoma com uma parte do livro, página 75, que ela diz assim: quem perde a esperança foge, quem perde a confiança esconde-se. E ele queria as duas coisas, o Silvestre Vitalício, né? Fugir e esconder-se. Mas nunca suspeitássemos de haver em Silvestre um sentimento de desamor. Bom, gente, então vamos aí rediscutir, né? Quem vai fazer a prova específica da UERJ de Literatura e Língua Portuguesa. Quem tiver alguma dúvida aí de Antes de Nascer o Mundo, antes desse vídeo eu deixei mais 2, tá? Mas quem tiver dúvidas pode colocar aqui embaixo e mais tarde eu volto com o Vidas Secas e as dúvidas de redação. Grande abraço!